A história começa num mundo mágico compartilhado por 9 raças: os Dragonites, os Elfos, Honest, os Anões, os Demônios, Elfos Negros, Centauros, Ferinos e Humanos também, dentre os quais nasceu um jovem aventureiro chamado Light. Querendo dar à sua família uma vida muito melhor, o Light ele se despede da sua cidade natal e parte em busca de dinheiro e poder. Ao chegar numa grande cidade, Light acaba sendo empurrado pela multidão, mas continua procurando pela guilda dos aventureiros ali. Ele entra numa guilda, se apresenta à recepcionista e pergunta se ele deseja de alguma forma se registrar como novo aventureiro e tudo mais, e quando ele confirma com a sua cabeça, ela explica que ele começaria no nível mais baixo, que seria o rank F, perguntando se ele possui alguma habilidade especial. O Light, ele acaba respondendo que ele tem uma habilidade chamada Gacha ilimitado, né, que acaba permitindo ele rolar cartas aleatórias e invocar elas, e quando ele invoca um garfo quebrado diante dela, a recepcionista fica sem palavras. Envergonhado, o Light ele tenta fingir que os talheres não são a única coisa que ele pode invocar, mas as suas próximas tentativas acabam resultando apenas em um monte de lanches estragados. Decepcionado com a falta de sorte no pior momento possível, Light começa a suspirar e a recepcionista confirma que ele realmente merece o rank mais baixo. Depois de receber as suas cartas de aventureiro ali, ele pergunta sobre as missões e ela orienta a procurar o quadro de trabalhos da guilda. Quando ouviu isso, o Light ele ficou constrangido. A recepcionista percebeu que ele não sabe ler. Sentindo pena do seu compatriota, o humaninho brabinho, ela foi lá sem instrução nenhuma e disse para ele, lendo as ofertas de trabalho e tudo mais. Animado por poder finalmente ganhar algum dinheiro, o Light aceita alegremente as tarefas mais simples. Depois de um dia de trabalho duro, ele conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto. No entanto, um grupo de ferinos o derruba e acaba que eles começam a zombar dele, enquanto o líder da gangue pega o seu dinheiro. Light implora por misericórdia, mas o cruel homem-lobo acaba o golpeando com um forte gancho, fazendo ele cair novamente. O lobo provoca por mendigar por trocados e vai embora friamente, rindo junto com a sua gangue. Mesmo caído no chão, ninguém da multidão acaba ajudando o nosso garotinho, até que uma gentil elfa o levanta. Surpreso por todos os aventureiros ao redor, Light se afasta assustado. Vendo seu medo, a elfa abraça ele para confortá-lo, enquanto os passantes ali zombam dessa cena toda. Chocado por uma bela elfa surgir do nada ali e se sujar por causa dele, o Light acaba aceitando sua ajuda para se levantar. Os aventureiros se apresentam como membros da Concórdia das Tribos, né? Um ferino chamado Giro aparece explicando que cada membro representa uma das 9 raças e a elfa se apresenta como Sasha. Ela então apresenta os demais membros: o Drago, Diablo, Albeiro, Nano, Sion e Santor, complementando 8 das 9 raças. O Light descobre que o grupo está em busca de um humano para poder simbolizar a união de todos os povos do seu mundo. Quando o Giro aparece lá, estendendo a mão para convidar ele, o Light ele fica atônito por alguém precisar dele de fato, e aceita o convite com felicidade. Logo, o Light começa a explorar uma caverna chamada Abismo, né, o Abyss, junto com o seu novo grupo. Um enorme verme começa a atacar eles, só que Giro corta ele em pedaços antes que pudesse feri-lo. Outro verme aparece ali, surpreendendo por trás, mas Sasha o elimina com seu arco. Ela repreende ele por ser tão descuidado, lembrando que eles estão explorando uma masmorra mais perigosa do mundo, onde ele poderia morrer muito fácil. Sentando-se então do lado dele, ela começa a curar os seus ferimentos ali. Percebendo o comportamento carinhoso de Sasha, os outros membros começam a zombar dela por mimar demais o Light. Agora, corando como um tomate, a Sasha tenta negar que tenha qualquer sentimento por ele e insiste que só está protegendo um companheiro do grupo. Enquanto os demais ignoram as suas desculpas, Sasha fica ainda mais nervosa, então Drago intervém e anima Light, dizendo que ele faz um chá excelente para o time. Motivado, o grupo então segue mais fundo na masmorra, e quando param diante de um beco sem saída, Light acha que é hora de uma pausa e começa a preparar o chá. No entanto, o Drago interrompe e diz que não precisa de chá, porque eles estão expulsando o Light do seu grupo. E o Light pensa que é uma brincadeira, mas o Drago repete as palavras de forma fria, deixando ele chocado. Giro confirma que ele está fora ali e o Light pergunta o motivo. Giro responde que o grupo não precisa dele, enquanto Sasha o olha com desprezo por sua ingenuidade. Mesmo Sion e Nano começando a zombar de alguma forma dele, do Light, né, por ser tão patético, os demônios nessa hora se mostram aliviados por finalmente poderem se livrar dele. E o Light pergunta por que eles estavam sendo tão cruéis, depois de toda aquela bondade que demonstraram anteriormente. E o Giro começa a revelar que toda aquela gentileza era só uma farsa para convencer ele a se juntar ao grupo. O Light se pergunta por que o grupo tão poderoso precisaria dele, e o Drago explica que era por causa da habilidade especial que ele possuía. Eles recrutaram acreditando que o Light seria um maestro poderoso, mas a habilidade dele se mostrou ser completamente inútil. O Light comenta que a sua habilidade é o Gacha limitado, ele nunca serviu para nada, e o Giro ele começa a falar lá, né, concordando, zombando dele por ser um humano sem talento e afirmando que o grupo não precisava mais de um peso morto como ele. Todos sabiam que ele era um fracasso desde o início. Sasha, por sua vez, se pergunta por que eles demoraram tanto para se livrar daquele cara, se sentindo aliviada por poder casar-se com o seu mestre em vez de acabar com aquele humano patético.
Atordoado com tudo que ele ouviu, Light mal conseguia reagir quando o Drago decide acabar de vez com ele. Ordenando que Gal, cuide da limpeza geral, acabe com o corpo dele, o Light finalmente percebe que o perigo ainda estava por vir. Ao ver os olhares hostis dos seus companheiros, ele entende que pretendiam matar ele para poder impedir que no futuro ele se fortaleça e busque vingança. Gal saca suas garras e atinge o rosto de Light, deixando um corte no qual o sangue começa a escorrer. Enquanto o grupo observa aquilo ali, o Light corre desesperado, gritando. O Giro começa a rir ali, cara, diz que os monstros do abismo vão fazer dele um almoço. Só que a Sasha dispara uma flecha na perna dele, impedindo ele de fugir. Gemendo de dor, o Light só cai no chão, cara. O Giro ele começa a se divertir com o sofrimento do cara, se aproximando, acertando ele com um chute violento no estômago, derrubando ele de novo. Ele continua a espancar o garoto brutalmente até que Sasha o interrompe, lembrando de que precisam fazer a morte de Light parecer um acidente. Giro então ergue uma garra para poder dar um golpe final, e vendo a morte se aproximar, o Light só rasteja pelo chão, desesperado para continuar vivo. Giro observa ali com prazer um garoto fraco se debatendo diante da morte certa, e de repente a mão do Light pressiona uma armadilha de teletransporte. O Drago começa a gritar pro Giro matar ele o mais rápido possível, antes que o feitiço seja ativado, mas o Light foi teletransportado em segurança antes que pudessem alcançá-lo. Mais tarde, o Light desperta num outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, ele pensa que ele seria devorado por algum tipo de monstro a qualquer momento. Mesmo que ele consiga resistir por mais um pouco, o frio cortante da caverna também faz ele lembrar da sua família, que era amorosa e tal, e ele começa a chorar. Ele recorda de toda a gentileza que o grupo demonstrou quando eles se conheceram, se pergunta como que eles puderam se revelar tão cruéis assim, lembrando dos olhares frios que lançavam para ele, levando ele até um beco sem saída. Consumido pela raiva da traição, o Light ele tenta entender como que ele acabou se envolvendo de alguma forma com pessoas tão insanas. A sua confusão se transforma em fúria e ele jura se vingar. O Light ele se levanta determinado a cortar cada um deles ali, mas ele sente um olhar gelado nas suas costas. Quando ele se virou, ele viu uma besta Otto nível 1 que estava observando ele. Ele se pergunta o que aquela criatura tão poderosa faz ali e percebe que a armadilha teletransportou ele para o nível mais profundo do abismo. O cara só dá azar, mano? Enquanto o Otto se aproxima, o Light pensa numa forma de escapar e começa a usar desesperadamente sua habilidade de gasto ilimitado. Ele reza por um milagre e num último frenético toque, ele invoca um enorme círculo mágico. Incrédulo, o Light observa o dispositivo liberar uma aura poderosa, invocando uma antiga fada, reconhecendo ele como seu mestre. A misteriosa fada, ela corta o monstro então em pedaços como se fosse uma cebola, e o resto, literalmente despedaçado da criatura, cai no chão. A fada pousa graciosamente e diante dos olhos chocados do Light, ela limpa a bagunça com um simples movimento das mãos antes de se virar para ele. A fada caminha até o Light, ajoelhando-se humildemente e cura todos os seus ferimentos com magia. Ela pede desculpas por ter curado ele sem permissão, dizendo que não suportava ver ele ferido. E o Light ele se apresenta, ainda sem acreditar que ele acabou de invocar a fada mais poderosa do mundo. Encantado com o seu nome, a fada o repete ali diversas vezes, e jura lealdade absoluta a ele. Sem saber quem ela é, o Light só pergunta o nome dela. Então ela revela que é Mai, a empregada eterna, de nível 99.999. Mai explica que ela é uma carta super ultra rara do gacha do Light. E ele fica surpreso, diz que o gacha só produzia lixo e tudo mais, não acreditando que ele tivesse conseguido invocar alguém tão poderoso assim. Então, vendo o rosto entristecido dele, o Light finalmente concorda e Mai agradece pelo favor. Em seguida, ela acaba pedindo para examinar a habilidade de gacha do Light. E, cara, ele fica surpreso nesse momento, descobrindo que ela possui habilidade de avaliação. A Mai explica que é só uma das suas pequenas habilidades, antes de pedir sua nova permissão, obviamente. E assim que o Light concorda, o olho da Mai começa a brilhar enquanto ela o examina, percebendo que o gacha concede a ele várias camadas de proteção secreta. Mai fica impressionada com o poder da sua habilidade. Ela começa a explicar que o gacha ele parecia inútil porque o Light estava em áreas sem mana, só que no abismo super carregado, o gacha absorve a mana ao seu redor, aumentando as chances de ele conseguir uma carta rara. Mai então descreve todas as classificações das cartas do gacha ilimitado, desde o rank mais alto, que é o extra rank, super raro, ultra power, até as categorias normais ali e o erro. E o Light ainda não entende completamente, então Mai esclarece que na superfície ele nunca poderia obter bons resultados por causa da escassez de mana ao seu redor. Ela elogia ele por ter descoberto o verdadeiro poder do gacha e por ter entrado num abismo para aumentar suas chances de um sorteio raro. Só que Mai observa que foi extremamente perigoso ele ter se aventurado sozinho. Mas o Light a corrige, revelando que ele entrou no abismo com seu grupo, apenas para ser traído por eles ali e o seu corpo foi torturado por todo mundo. Ao lembrar dos abusos e das zombarias cruéis, ele começa a chorar enquanto conta essa história. O Light ele recorda como seu antigo grupo ridicularizava ele por ser um humano patético. Ele reclamava de todas as provocações cruéis, dizendo que só queriam ganhar a vida honestamente para sustentar sua família e tudo mais. E Mai observa enquanto ele desabafa, completamente devastado pela traição brutal ali dos seus companheiros.
Por fim, o Light cai de joelhos, tomado pela dor, dizendo que nunca perdoaria bestas cruéis por machucá-lo. Então, ele segura uma flecha cravada na sua perna enquanto derrama lágrimas, e Mai o abraça em silêncio. Em seu caloroso abraço, o Light se acalma e para de chorar. Mai lhe diz que jamais poderia compreender a profundidade do seu sofrimento, mas que usaria todo o poder para dar a ele alguma retribuição que merece. O Light então olha chocado enquanto Mai jura colocar todos os traidores diante dele num piscar de olhos. Quando ele tenta impedi-la de se levantar, Mai pensa que ele é bondoso demais para o próprio bem, então ela o alerta para não ser tão misericordioso. Mas o Light responde que ele acabou nessa situação por causa da sua própria fraqueza. Ele diz que não quer abusar do poder dela por vingança e promete ficar mais forte para poder punir o grupo todo ali com as suas próprias mãos. O Light acredita que Mai acharia uns ideais ali ingênuos e tal, mas ela promete apoiar o seu objetivo sem hesitação. Depois que Mai declara ter total fé nas suas habilidades, o Light sorri, fica muito alegre, e ela também retribui o sorriso ao Light antes do seu gato ali invocar outra ferramenta poderosa do abismo. Mai começa a observar fielmente enquanto o Light começa a construir o seu império. Alimentado pela mana infinita do abismo agora, grandes círculos mágicos o cercam, invocando as ferramentas supremas para sua busca de poder. No futuro, bem no meio da masmorra lá do abismo, o Light usou a sua habilidade de gacha para construir uma nação inteira e invocar um exército de servos muito poderosos, que são obcecados por ele e pagam muito caro por um copo de água de banho. Enquanto eles caminham pelos corredores, Mai fica realmente muito irritada com todas as fadas criadas que estão ali, constantemente tentando chamar a atenção do Light, mas o Light não vê isso como um problema, já que ele considera apenas um sinal de devoção delas por ele. Eles saem pela cidade ali para cumprimentar o povo do Light e todos ali realmente o amam, respeitam o cara como líder. Uma pessoa até comenta que o estoque mensal de doces está acabando e o Light promete resolver isso aí. Ele pensa que pode ser um problema na cadeia de suprimentos, já que a cidade tem muito mais habitantes agora do que tinha 3 anos atrás. Por isso ele precisa fazer alguns ajustes para poder atender a demanda crescente. Enquanto isso, o Light pergunta a Mai se ela sabe de algum outro servo de elite que ele invocou, o que eles estão fazendo nesse momento. Ela responde que Oyuki está simplesmente ocupada dormindo nas redondezas do abismo e que Ellie tem se dedicado a pesquisas de novas magias para ajudar o Light a alcançar os seus objetivos. Ele fica muito grato, por estarem fazendo tanto por ele, mas percebe que Mai não mencionou Nazuna, então se pergunta o que ela tem feito ultimamente. Mai explica que Nazuna ela está apenas patrulhando o interior do castelo por enquanto, mas não é porque precisam de uma segurança adicional, é porque ela é burra demais para ajudar qualquer coisa que não envolva luta. Enquanto isso, dentro do castelo, nós vemos a Nazuna caminhando alegremente pelos corredores, despreocupada, mas enquanto não causa problemas, eles geralmente deixam ela fazer o que ela quiser. Quanto ao Light, agora é hora da sua sessão diária de treinamento. Então ele vai lá encontrar com um dos seus invocados de elite, o Jack. Mesmo tendo todos esses subordinados poderosos para protegê-lo, o Light ainda quer se tornar uma pessoa forte e ser forte o bastante para lidar com as coisas sozinho. Por isso ele costuma sair para treinar em combate com o Jack, e depois de 3 anos dessa rotina, ele já é capaz de lutar de igual para igual, com ele ali e tudo mais. De volta ao castelo, Nazuna ainda tá andando ali sem rumo, até se esbarrar com algumas criaturas encarregadas da limpeza naquele dia. Ela diz que estão numa missão de patrulha super importante, as criaturas elogiam ela por estar fazendo um ótimo trabalho, só que na verdade, a gente sabe que não é isso. Elas estão apenas tentando bajular a garota, para no final dos contos conseguir um favorzinho, e tava funcionando muito bem. Agora que a Nazuna tava de bom humor, elas dizem que tem um lugar especial que gostariam que ela patrulhasse por elas, e Nazuna concorda sem pensar 2 vezes. Poucos minutos depois, Nazuna bate na porta ali do quarto do Light, mas para sua surpresa, Mai é quem atende. Ela pergunta o que Nazuna tá fazendo ali, e Nazuna responde orgulhosamente que tá patrulhando, o que tecnicamente é verdade. Mas pensando melhor, ela se pergunta o que Mai tá fazendo dentro do quarto do Light, já que ele deveria estar treinando com Jack naquele momento. Mai tenta inventar uma desculpa e diz que estava apenas limpando o quarto do Light enquanto ele estava fora. Só que, enquanto falava, Nazuna conseguiu entrar no quarto, e claramente não parece que Mai estava limpando nada. Na verdade, se Nazuna tivesse que adivinhar, ela diria que Mai estava rolando na cama do Light e cheirando o travesseiro até pouco tempo atrás. Mai começou a entrar em pânico e diz que isso fazia parte da sua técnica especial de arrumar as camas. E a Nazuna, sem perceber o quão absurda a explicação soa, acredita completamente e começa a elogiar ela por fazer um ótimo trabalho. Cara, só dá maluco nesse negócio. Falando em trabalho, a Nazuna finalmente se lembra de que as fadas criadas pediram que ela entregasse uma mensagem para Mai. Basicamente, elas estão cansadas da Mai manter o quarto do Light só pra si, porque também querem cheirar um pouquinho, limpar as coisas ali dele. Nazuna não entende muito bem o motivo de tanta confusão, mas Mai compreende que essa mensagem é perfeita. Então, ela dá a Nazuna uma pequena recompensa ali pelo esforço e manda ela embora. Depois de entregar a mensagem, Nazuna vai até a confeitaria comprar um doce com o dinheiro que Mai deu pra ela, e em seguida
seguida ela acaba esbarrando com o Yuki em um dos terraços ali. E a Nasuna fica surpresa vendo a garota ali, já que achava que o Yuki estava fora, né, em uma missão de vigilância ou algo do tipo. No final das contas, o Yuki não parava de miar, então Nasuna não tem a menor ideia do que ela estava querendo dizer. Normalmente o Light conseguia decifrar aqueles miados, o que significavam, mas o melhor palpite de Nasuna é que o Yuki de alguma forma queria que ela destruísse toda a floresta por nenhum motivo específico. E sinceramente, Nasuna provavelmente faria isso sem ninguém corrigir ela. Por isso, o Yuki é forçada a sair do personagem e falar normalmente para explicar que ela só veio entregar uma parte do mapa que tinha terminado. Nasuna então começa a rir e fala que o Yuki deveria ter dito isso desde o começo. Então ela pega o mapa e segue para continuar sua patrulha. O próximo destino dela é a Sala do Trono. Depois de se certificar de que não tem ninguém por perto, ela começa a esfregar o trono do Light ali, já que não conseguiu ver ele durante todo o dia. Mas enquanto faz isso, ouve de repente um som muito alto de um estalo. Pro seu horror, ela percebe que acabou de quebrar uma das asas de um dos enfeites do trono. Então ela sabe que ela vai se meter numa grande enrascada se alguém descobrir. Daí ela tenta consertar o suficiente ali para que o objeto pareça intacto. Mas, tipo assim, ele tem que ficar intacto e se quebrar novamente quando alguém aparecer, entendeu? Tocar naquilo ali. Depois disso, ela foge muito rápido. Do lado de fora, o Light e Jack terminam finalmente a sessão de treinamento. Eles decidem encerrar o dia aos banhos ali e relaxar. E o Jack comenta que o Light estava ficando muito bom em controlar o seu corpo e quase não tem mais ninguém forte o bastante para acompanhar ele lá embaixo. O mesmo provavelmente vale para as pessoas na superfície, mas o Jack o alerta para não ficar confiante demais, porque eles não sabem o que pode estar esperando por eles lá em cima. O Light diz que entende isso, que precisa estar preparado e promete não deixar o seu poder subir a sua cabeça. Assim, ele não vai cometer erro nenhum quando chegar a hora da sua vingança. Enquanto isso, o Mai convoca o seu escritório ali as 4 fadas criadas que enviaram aquela mensagem para Nasuna e ela não parece nada contente. Pergunta se elas sabem por que elas foram chamadas e as fadas fingem ignorância, mas a Mai lê a carta em voz alta, palavra por palavra, né? Já tinha feito Nasuna confirmar que foram elas que falaram tudo aquilo, assim não tinha como elas escaparem da punição. Todas começam a recuar, pedindo desculpas, tentando minimizar o ocorrido, dizendo que só fizeram aquilo por preocupação com a Mai, afirmando que não sabem se ela anda muito preocupada e quiseram aliviar a carga de trabalho dela assumindo a limpeza do quarto do Light, e talvez cheirando 1 ou 2 travesseiros enquanto isso, mas esse não é o ponto. Mai também acaba se mostrando decepcionada pelo fato de terem feito a Nasuna realizar um trabalho sujo por elas, dizendo que talvez tivesse considerado o pedido se elas tivessem coragem de entregar a mensagem pessoalmente. Ela informa que o pedido foi negado e que até o novo aviso as 4 seriam encarregadas de limpar todo o corredor que leva até a Sala do Trono, sem poder usar nenhum tipo de magia para acelerar esse processo, tá? Nessa hora as criadas ficaram em choque, porque limpar aquele corredor gigantesco à mão levaria uma eternidade, mas a Mai diz que ela não acha que seria uma tarefa difícil. Pelo contrário, ela estava fazendo um favor para elas, já que sendo todas ali do nível 500, elas precisavam se esforçar muito se quisessem algum dia alcançar o nível dela. Além disso, a Mai informa que em breve vai à superfície numa missão pro Light, e as 4 terão que assumir suas tarefas enquanto estiverem ausentes. Mais tarde, as 4 criadas se reúnem no seu quarto furiosas com essa punição, acreditando que não é justo serem castigadas apenas por fazerem reclamações simples, e dizendo que não é justo que apenas a Mai possa desfrutar do perfumezinho do Light, né? Mas como ela é a mais forte de todas, não tem como enfrentar a mulher. Então, Prime sugere envenená-la, mas uma das outras diz que já pesquisou isso e Mai é imune a qualquer tipo de veneno, então seria inútil. Sem saber o que fazer, todas começam a suspirar, lamentando o quanto elas desejam limpar o quarto do Light e cheirar sua cama. Uma das meninas vai além ainda, diz que ela quer usar um dos garfos que o Light já usou. E ao ouvir isso, as outras começam a chamar ela de pervertida, dizendo que ela passou dos limites. Essa mesma menina começa a se defender, dizendo que todas fariam o mesmo se tivessem a chance e que não poderiam negar isso. No fim, percebe que todas são obcecadas, né? Não tem jeito. E pensando bem, Mai também não é muito diferente delas. Mais cedo naquele dia, ela acordou na cama do Light e o fato dela ter sido a primeira pessoa invocada por ele significa que, por sabe sei lá quanto tempo, os dois já ficaram sozinhos na masmorra juntos. E naquela época, o nível do Light era muito baixo, tá? Tão baixo que ele não seria capaz de se defender de nenhum monstro. Por isso é provável que tenha ficado agarrado a Mai o tempo todo. As outras garotas começam a enlouquecer de ciúmes só de pensar que a Mai pode ter feito coisas indecentes com o Light ali em algum momento. Então a Refume lá, que é uma das meninas, tem a brilhante ideia de transformar toda aquela energia de ciúmes numa maldição. Elas se sentam à mesa e começam a entoar rapidamente várias orações ali para que a Mai morra. Infelizmente para elas, a Mai estava do lado de fora da porta o tempo todo, ouvindo cada palavra que elas estavam falando ali. E ela entrou e perguntou se elas têm algo a dizer em sua defesa. As 4 se encolhem na mesa ali, afirmando que jamais desejariam algo de ruim para ela, só que a Mai ouviu claramente as orações, né, pela sua morte e exige saber o motivo. O grupo acaba admitindo que estava
estavam apenas com ciúmes porque a Mai foi a primeira a ser invocada e por isso ela passou muito tempo sozinha com Light. E a Mai explica que nada de indecente aconteceu entre os dois. Ela conta que levou cerca de 3 meses para o Light conseguir invocar o Yuki, e durante todo esse tempo que ela esteve ocupada ensinando a ele artes marciais e a história do mundo. Nada de indecente aconteceu. As garotas ficaram muito aliviadas ouvindo isso, só que Mai continuou falando, dizendo que na verdade tinha ido até ali para se desculpar por ter sido tão dura com elas antes. Só que depois do que acabou de ouvir, acha que talvez ela precise ser ainda mais severa. Então ela anuncia que além do corredor, essas garotas vão ter que limpar toda a sala do trono. As 3 começam a se ajoelhar aos pés da Mai nessa hora, implorando que ela reconsidere, porque seria impossível limpar aquele salão gigantesco sozinhas. Mas a Mai responde que deveria ter pensado nisso antes de desejarem a sua desgraça. Assim, elas são obrigadas a começar o trabalho imediatamente. No ritmo em que vão, provavelmente elas teriam que trabalhar a noite toda para terminar. Enquanto o Refumi tira o pó do trono ali, uma das asas do enfeite acaba quebrando-se, solta e cai, deixando todas em silêncio, cientes do enorme problema que elas acabaram de se meter, né? Lógico. Enquanto isso, Nazuna tá lá deitada na sua cama, completamente despreocupada com o que tá acontecendo. Na manhã seguinte, o Light sai e encontra o Yuki, Nazuna e Ellie, né, na frente do portão principal, e Nazuna fica particularmente animada em vê-lo, já que não conseguiu falar com ele no dia anterior. Light tenta ir direto ao ponto, mas de repente um Rockhound ali aparece do nada. Embora o Light já seja forte o bastante para que a criatura não represente uma ameaça, ele começa a tremer um pouco de medo ao lembrar do Jin que quase morreu enfrentando um desses monstros. As outras ficam furiosas com o atrevimento de um simples cão em assustar o seu senhor e começam a discutir planos para exterminar toda a espécie. O pobre animal nem tinha feito nada demais, tá ligado? Mas ele percebe ali que o único movimento em falso poderia selar o seu destino, então ele se deita no chão e começa a choramingar de medo. O Light diz aos outros ali que não tem necessidade de se irritarem tanto, porque ele tá bem. Aproximando-se do animal e acariciando ele para mostrar que não tem perigo, ele até se desculpa com o cão por ter assustado tanto. Afinal, se não tivesse interferido, né, suas servas realmente teriam exterminado a espécie inteira sem hesitar. As garotas então perguntam se tem algum motivo específico para ele ter perdido ali, que todas se reunissem naquele lugar, e o Light responde que Mai o avisou que tudo já estava pronto para a missão e que agora finalmente eles poderiam partir para executar a sua vingança. E assim a gente finaliza o segundo episódio aqui do canal. Então se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais juntos, família. Aí eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!